Agora podemos falar sobre isso oficialmente. Começou uma nova fase de negociações entre os Estados Unidos e o Irã e Donald Trump já sinaliza o fim da guerra e a abertura do Estreito de Hormuz. Hoje soube-se que o marechal paquistanês Assim Munir, que se tornou o principal mediador entre os Estados Unidos e o Irã, chegou a Teherã para entregar uma mensagem de Washington antes de um novo encontro presencial nos próximos dias. Trump declarou que a guerra já terminou e que só falta formalizar todos os acordos em um novo tratado com o Irã, que deve estar pronto em breve. Ao mesmo tempo, autoridades americanas declararam publicamente que as partes já estão próximas de um acordo preliminar para encerrar a guerra. Mas, por mais estranho que pareça, o chefe da inteligência israelense, David Barnea, afirmou que Israel, ao contrário, intensificou ainda mais os esforços para derrubar o regime iraniano. Apesar dos esforços paralelos dos Estados Unidos e de Teherã para chegar a um acordo de paz. Meu nome é Alexei Pichi. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário. Isso é muito importante para o crescimento deste episódio no YouTube. E se inscreva no meu canal do Telegram Pichi News, o link está na descrição deste vídeo. Então, a notícia que chocou muita gente. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou o fim da operação militar contra o regime do Irã. Quem afirmou isso foi a jornalista da Fox News, Maria Bartiromo, que entrevistou Trump na Casa Branca na véspera. Segundo ela, o presidente dos Estados Unidos, ao responder à pergunta se a guerra no Irã havia terminado, afirmou que ela realmente já acabou. Vou citar Bartiromo aqui. Acabei de conversar com o presidente. Ele falou muito sobre a economia, sobre a guerra com o Irã, sobre a OTAN. Vou destacar uma frase dele separadamente. Eu disse a ele: o senhor fala o tempo todo sobre essa guerra como se ela já fosse passado. Ela já terminou? Ele respondeu: ela terminou. Depois ficou claro que foi um truque da jornalista para chamar a atenção à entrevista, que depois foi publicada na íntegra. E na própria entrevista, Trump realmente não disse que a operação no Irã já havia terminado. E o que ele disse foi o seguinte, cito: eu acredito que a guerra já está perto do fim, na minha opinião, muito perto do fim. Se eu simplesmente encerrasse tudo agora, eles precisariam de 20 anos para reconstruir esse país. E ainda não terminamos, vamos ver o que acontece. No entanto, as negociações entre os dois países estão entrando em uma nova fase e, neste exato momento, autoridades paquistanesas estão transmitindo desejos e condições às partes. De ambas as partes para a assinatura do acordo, com os paquistaneses atuando como mediadores. O marechal de campo paquistanês Assim Munir, aliás, é o queridinho tanto de Donald Trump quanto da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Ele se tornou o principal mediador entre os Estados Unidos e o Irã e chegou hoje a Teherã liderando uma delegação de alto nível. É importante explicar o valor dessa visita. A questão é que o regime iraniano está tão assustado que não usa aplicativos de mensagem. Então a delegação de Munir entregou pessoalmente em Teherã uma mensagem vinda de Washington. A delegação se encontrou com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e discutiu questões relacionadas à segunda rodada de negociações que deve acontecer já nos próximos dias. Esse encontro acontece em meio a esforços diplomáticos mais amplos para realizar a segunda rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Após as reuniões de alto nível realizadas no fim de semana entre os dois países não terem levado a nenhum acordo. E ontem Donald Trump sugeriu a possibilidade de que algo possa acontecer nos próximos 2 dias em Islamabad, onde as negociações ocorreram na semana passada. Vale ressaltar que foi assim que ele aconselhou o jornalista do New York Post, jornal que ele lê constantemente, a permanecer em Islamabad. Ele disse: fiquem aí, não voltem aos Estados Unidos, pois algo acontecerá lá nos próximos 2 dias. Além disso, um representante do Ministério das Relações Exteriores do Irã também confirmou hoje que o Irã continua trocando mensagens com os Estados Unidos através do Paquistão. E nesse contexto, a publicação Axios informa que os negociadores americanos e iranianos fizeram progressos nas negociações, aproximando-se de um acordo-quadro para o fim da guerra. E isso é importante porque o prazo do cessar-fogo termina em 21 de abril e representantes de Trump declararam que não querem prorrogá-lo. Além disso, um funcionário americano disse ao Axios que a equipe de negociação do presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance, o enviado especial da Casa Branca Stephen Witkoff e o conselheiro sénior Jared Kushner. Na terça e na quarta-feira,
continuaram a se comunicar e trocar rascunhos de propostas com os iranianos através de intermediários paquistaneses. No Paquistão, insinuaram que uma nova rodada de negociações diretas e presenciais entre os Estados Unidos e o Irã provavelmente acontecerá já nos próximos 3 dias. J.D. Vance, que liderou as negociações iniciais no Paquistão na semana passada, declarou, e cito: "Acho que as pessoas com quem estamos conversando agora gostariam de fechar um acordo. Estou muito satisfeito com o progresso, mas preciso fazer uma observação imediatamente. O acordo quadro para o qual estão caminhando agora ainda não é o fim da guerra. Se for alcançado exatamente um acordo quadro, o cessar-fogo será necessário posteriormente, para prorrogar o cessar-fogo e negociar os detalhes de um acordo abrangente. Ou seja, agora está sendo elaborado um acordo preliminar com as linhas gerais do futuro acordo. O acordo quadro é conhecido como um quadro com linhas gerais, os detalhes vêm depois. Bem, é óbvio que agora não há garantias. Bem, por exemplo, o bloqueio naval de Trump, que interrompeu a exportação de petróleo iraniano, e a crise económica cada vez mais profunda no país aumentam a pressão sobre Teherã para chegar a um acordo. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão transferindo forças adicionais para o Oriente Médio e cerca de 6.000 militares estão sendo enviados para a região. A bordo do porta-aviões USS George Bush e dos navios que o acompanham, além de cerca de 4.000 militares do grupo anfíbio Boxer, incluindo a 11ª Unidade Expedicionária dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, todos eles devem chegar em breve à região. Por outro lado, o Irã já ameaça bloquear o Mar Vermelho, em particular o Estreito de Bab al-Mandeb, se os Estados Unidos continuarem o bloqueio do Estreito de Hormuz. Por isso, ambos os lados estão interessados em que pelo menos um acordo preliminar seja alcançado. Afinal, é óbvio que, se o Irã não conseguir exportar petróleo pelo Estreito de Hormuz e esgotar seus estoques em depósitos terrestres, terá que interromper a produção de petróleo. E isso pode potencialmente levar à desativação dos poços e causar danos econômicos de longo prazo. O Irã simplesmente sufocaria sem dinheiro. Por outro lado, se o Irã bloquear o Estreito de Bab el-Mandeb no Mar Vermelho, isso afetará a Arábia Saudita, que só recentemente conseguiu recuperar seus níveis de exportação de petróleo anteriores à guerra, justamente graças à rota alternativa ao Estreito de Hormuz, pelo outro lado da Península Arábica. Mas de repente todos ficaram surpresos com o chefe da inteligência israelense David Bourne, que declarou abertamente que o Mossad continuará, e desculpe, fará ainda mais esforços para derrubar o regime iraniano, apesar dos esforços paralelos dos Estados Unidos e de Teherã para chegar a um acordo de paz. Ele afirmou que Israel não pretende parar por aí e espera uma mudança completa de poder no Irã. Em seguida, sua citação: "Nossa missão ainda não está concluída. Nosso compromisso só será cumprido quando esse regime extremista for substituído. Esse regime que busca a nossa destruição deve desaparecer do mundo." Aqui vou colocar reticências, mas amigos, quero recomendar a vocês um episódio do YouTube que eu recomendaria assistir para Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, e se chama "Ele deve parar de fingir ser normal." Esse episódio é do meu psicólogo favorito. Recomendo esse canal do YouTube há tempos. O link está na descrição, acessem e assistam à ótima análise sobre como somos. O tempo todo tentamos de alguma forma nos adaptar aos outros, tentamos suprimir algumas das nossas características e não só isso. E assim acabamos, nos sufocando um pouco. Por isso, eu recomendo assistir esse episódio, vou deixar o link na descrição e no comentário fixado deste episódio e, amigos, não deixem de acessar, assistir e se inscrever. É isso, cuidem-se, tchau a todos.